Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá o horário que você estiver ouvindo. Sei que hoje é sexta-feira, finalizando uma semana de trabalho, de bastante trabalho, graças ao bom Deus, e dando continuidade aos vídeos que eu havia dito que traria aqui essa semana, onde eu trouxe o primeiro falando sobre a aposentadoria por invalidez, no segundo falando sobre o auxílio-doença, e agora, por último, e não menos importante, o auxílio-acidente. Tá? Eu disse que iria trazer também alguns detalhes de estatística de cada um desses benefícios. Veja, o auxílio-acidente, na lei de benefícios, ou seja, a lei 8.213 de 91, ele é mencionado na lei por 18 vezes. São 18 vezes que a lei fala exatamente auxílio-acidente. Esse benefício é tratado em apenas um artigo, tá? Porque ele não tem tanta discussão sobre o que ele é ou não é, quando é devido ou quando não é devido. Tá? Então, a definição legal dele, trazida no artigo 86 dessa lei, e diz o seguinte: o auxílio-acidente será concedido como uma indenização ao segurado quando, após consolidação das leis decorrentes de um acidente de qualquer natureza, tá? Ou seja, não é um acidente de trabalho, a gente fala auxílio-acidente, a impressão que é um acidente de trabalho, mas não é. Acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para trabalho que ele habitualmente exercia. Ou seja, a pessoa sofre, por exemplo, um acidente de carro, cai de moto ou alguma coisa assim. Vamos supor que essa pessoa trabalhe como motorista de ônibus, por exemplo. Ela não vai mais poder exercer a profissão da maneira que exercia. Mas talvez num ônibus adaptado ela consiga, mas ela pode perder um pouco a mobilidade. Ou então ainda, um secretário, um bancário, fica o dia inteiro sentado e decorrente de, nesse caso, acidente de trabalho, decorrente de uma lesão do trabalho. Ele trabalhava sentado com movimentos repetitivos do teclado, alguma coisa ali do mouse, e em decorrência disso teve alguma lesão no ombro, alguma lesão no tendão. Ele também vai ter reduzida a sua capacidade laborativa. Por isso, a lei fala indenização. A pessoa será indenizada por conta dessa diminuição na sua capacidade de exercer a função em que estava habitualizada. Pois bem, adiante, nós temos nesse artigo 38 4 parágrafos que, veja, como não há tanto o que se debater se é ou se não é. Esses parágrafos são do mesmo ano do artigo, de 1997. Parágrafo 1º. O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário e benefício e será devido observado o parágrafo 5º, mas o parágrafo 5º não existe mais, então apenas isso que é importante destacar. 50% do salário e benefício, ou seja, é feito a média, né, como se fosse uma concessão de uma aposentadoria. Faz a média utilizando os 80% maiores salários de contribuição, exclui os 20% menores, faz a média aritmética contabilizando a expectativa de sobrevida e a idade do segurado. Com isso, chega-se a um valor determinado, o valor do auxílio-acidente vai ser metade desse valor. Por isso que chama-se de indenizatória. Não é uma aposentadoria. Tá? Tanto indenizatória que a pessoa poderá continuar exercendo sua profissão. Ela vai poder estar trabalhando normalmente, diferente do que acontece nas outras espécies, na aposentadoria por invalidez ou no auxílio-doença. Né? Nós vimos anteriormente que é vedado o exercício de profissão que faça com que ele consiga sobreviver ali com o salário. Claro que se não conseguir sobreviver com o salário, ele pode vender um ouro, vender alguma coisinha, fazer uma coisa pequena só para um complemento
pode normalmente no auxílio doença, tá? E na aposentadoria por invalidez também. Mas no auxílio acidente, qualquer tipo de profissão ele vai poder. Por quê? Ele vai estar sendo indenizado, ele não vai estar recebendo um benefício previdenciário para substituir o salário, é apenas para indenizá-lo. Então, parágrafo 2º, dando continuidade, o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença. Veja, não são benefícios que podem ser recebidos conjuntamente, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a acumulação com qualquer aposentadoria. Ou seja, ele não poderá, quando ele se aposentar, esse auxílio acidente será cessado. Mas as aposentadorias sempre vão ser benefícios melhores do que esse, que é de natureza indenizatória. Tá? E não poderá ser cumulado com o auxílio doença se a doença desse auxílio doença advir dessa primeira, do auxílio acidente. Exemplo, a pessoa está recebendo auxílio acidente porque trabalhava com datilografia e está com problema nos tendões, teve reduzida a capacidade laboral, está recebendo auxílio acidente, ok. Essa mesma pessoa sofre um acidente e fica impossibilitada do trabalho. Neste caso, como são acidentes distintos, um não quer dizer que tem a ver, um não tem nada a ver com o outro, poderá sim receber cumulativamente, mas só nesse caso. Tá? Ela não vai poder receber um auxílio doença por conta desse tendão que ela já recebe auxílio acidente. Certo? O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Tá vendo? Se ele receber qualquer outro tipo de benefício, seja auxílio doença, ou de repente é mais polêmico, mas até um LOAS, dependendo de cada caso, não vai cortar esse benefício de auxílio acidente, certo? A perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Logo, quando você perde sua audição, deverá ser também impossibilitado de exercer a profissão habitual para o recebimento desse benefício. Essa é a única polêmica aí, porque em alguns casos a pessoa perde a audição, mas ela não perde a possibilidade de continuar trabalhando. Mas isso tem que ser visto caso a caso. Tá? Então eu passei aqui pelos 3 benefícios que são decorrentes de alguma sequela, de alguma doença, de alguma incapacidade laboral, seja ela permanente, seja ela parcial, seja ela temporária. E, importante, um destaque sobre o adicional de 25% na aposentadoria por invalidez. Tivemos no escritório uma vitória recente, onde um senhor, já aposentado por invalidez há alguns anos, acometido por uma surdez profunda em ambos os ouvidos, ele conseguiu esse adicional de 25%. É um assunto diferente, porque geralmente esse adicional de 25% é dado apenas para pessoas que precisam locomover-se com auxílio de outro, mas não interpretações, fala de precisa de um intérprete, alguém que auxilie nesse sentido. Mas a lei não veda. A lei é clara, a necessidade de auxílio permanente de terceiros. E, claro, esse senhor é surdo completamente, ele fatalmente no seu dia a dia vai precisar de ter alguém ali o auxiliando nas tarefas mais simples do dia a dia, já que ele mal consegue se comunicar direito, não é mesmo? Então é isso. Agradeço vocês, se você chegou até agora assistindo o vídeo, se puder compartilhar, se puder curtir, comentar, deixar sua sugestão, tá? Muito obrigado
e até a próxima, que a gente sempre tem coisa para falar, de direito previdenciário, de outros assuntos também, de vez em quando a gente gosta de colocar em pauta aqui algumas situações, tá bom? O próximo vídeo vai ser sobre uma dessas situações aí, tá? Obrigado!